Nossa linha de produção foi organizada com 4 operárias, uma cronometrista e uma filmmaker. Dessas 4 operárias, cada uma ficou com 2 operações, fazendo suas devidas dobraduras. Apesar do sucesso dos origamis, durante o processo foi percebido um grande tempo de ociosidade. Isso devido a algumas dificuldades e atrasos do processo do primeiro origami, o origami rosa. Também houve uma peça que chegou a uma das operárias, a Noemi, com problema de dobradura e logo foi descartada. O processo de origami foi dividido em 4 estações e, como eu já disse, participaram 4 operárias, sendo uma delas a líder do processo de produção.
you.